Olá, está no ar mais uma edição do programa Sempre Ativo aqui na programação da TV Câmara Aracaju. Tá tudo bem com você? Como vai sua saúde? Você está cuidando desse bem precioso? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre demência. Quais são os sinais de alerta? De que forma a terapia ocupacional atua na contramão do efeito progressivo das demências? Em uma reportagem com a ajuda da terapeuta ocupacional Luciana Deixman, vamos te mostrar algumas práticas que estimulam o raciocínio e a memória. Conhecemos histórias bacanas de idosos que, apesar de possuírem um tipo de demência, vivem bem, se divertem, fazem amigos e até cantam durante a terapia ocupacional em grupo. E se você é jovem e quer prevenir demências como Alzheimer, Parkinson ou mesmo a doença de Pique, que é uma outra demência do tipo raro, já pode começar incrementando em seu estilo de vida, atividade física, boa alimentação e boas noites de sono. É o que orienta a neurologista doutora Liz Campos. Ela vai nos explicar as diferenças de um cérebro atrofiado com demência e um cérebro saudável. Vamos receber em estúdio, para a gente entender melhor nosso tema de hoje, o mestre em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo, Dr. Fábio Leopoldino, e também a geriatra, doutora Juliana Santana. Então, você já sabe, né? Quer ter saúde? Fique com a gente aqui no Sempre Ativo. O Sempre Ativo está começando aqui na TV Câmara Aracaju. O nosso tema central de hoje é demência, que é o comprometimento das funções cerebrais, principalmente a memória e o raciocínio. A convivência com a demência não é fácil, é um verdadeiro desafio para quem possui e também para quem convive com alguém que sofre com isso. Mas nesse primeiro bloco vamos mostrar uma forma legal de encarar a demência e entender um pouquinho os sinais de alerta para o problema. Veja na reportagem. Neste atendimento em grupo, essas histórias de vida assemelham-se porque a maioria dessas pessoas possuem algum tipo de demência. Para entender melhor como essa doença se manifesta, conversamos com essa terapeuta ocupacional, que trabalha com pacientes vítimas de vários tipos de demência. Existem 5 tipos de sinais de alerta, né? Desorientação temporal, então a pessoa fica sem saber qual é a data, o ano, né, que estamos na época. Tem a desorientação também espacial, a pessoa não lembra aonde faz para ir para algum lugar que já é conhecido da própria pessoa. Em muitos casos, quando a pessoa já está com uma demência mais grave, ela já até se perde dentro da própria casa também. Existe uma dificuldade também na questão da linguagem, é um sinal também a linguagem da fluência verbal. Então não lembra mais como é que fala uma palavra, quer falar uma palavrinha, mas não lembra mais como é que fala a palavra, quer sentar na cadeira, mas não lembra que a cadeira é o nome da cadeira. Alteração de comportamento também, que tem muito, né? Ou a pessoa é muito agressiva, fica muito mais agressiva do que antes, ou mais apática. Fica sem vontade de fazer nenhuma atividade mais, né, que gostava de fazer antes. E a memória de recente, né, aquela memória recente que todo mundo fala, será que está caducando, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, pode ser um sinal de alerta também para uma demência. Conhecemos a história do seu Antônio dos Santos. Aos 90 anos, aparência lúcida e com um tom brincalhão, ele exercita a memória por meio da terapia ocupacional. Isso é bom porque abre a memória da gente, a visão, tudo. E eu estou gostando, cada dia que eu saio daqui, saio mais alegre, entendeu? Contando que aqui faz com que eu sinta, vai viver muito no meio dos amigos, contando essa coisa. E é o que eu gosto. Mas ele não esconde a alegria de viver e estar entre o grupo de amigos. O seu Antônio tem orgulho dos 90 anos que tem. Casado, pai de 6 filhos, tem 5 netos e 2 bisnetos. Há 2 anos, faz exercícios que estimulam o raciocínio, percepção e coordenação motora. Quando eu vou me deitar, eu fico pensando nisso aqui, sabe? Eu digo, e amanhã o que é que vai sair? A terapeuta ocupacional Luciana Deixman explica que a família deve estar atenta aos sinais para que as demências não tenham progressão na pessoa idosa. Nós fazemos primeiramente uma avaliação, né? Essa avaliação
Nós vamos estar vendo quais são as necessidades desse paciente, quais são as dificuldades do paciente, quais são os estágios da doença que o paciente está também, e também os interesses ocupacionais também dele, para a gente estar inserindo para fazer um tratamento, um plano de tratamento para esse paciente. As demências não têm cura, mas com as atividades de caça-palavras, quebra-cabeça, a memória é estimulada para que o idoso se torne o mais independente possível e, consequentemente, mais feliz. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos receber aqui no estúdio o neurologista Fábio Leopoldino para a gente entender melhor a demência. A gente volta já. Estamos de volta com o Sempre Ativo e neste segundo bloco do programa nós contamos com a participação aqui no estúdio do mestre em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo e também neurofisiologista clínico Dr. Fábio Leopoldino. Ele vai esclarecer para a gente o que é a demência, as causas, algumas características, sintomas e formas de tratamento. Boa tarde, seja bem-vindo ao Sempre Ativo. Boa tarde, Tamires. Explica para as pessoas que estão em casa o que é a demência. Então, de uma forma muito simples, a demência é uma doença que cursa com uma deterioração do cérebro, comprometendo as faculdades intelectuais. Entre elas, memória, recente e passada, gnosia, que é reconhecimento das coisas, orientação temporoespacial, dificuldade de realização de tarefas que até então a pessoa realizava com tranquilidade. Então, a perda dessas capacidades mentais, cerebrais, intelectuais, de maneira progressiva, caracteriza a grande maioria das demências. Existem vários tipos de demências, né? Quais são os principais? Então, mais de 90% das demências ou são doença de Alzheimer ou secundárias a problemas de circulação cerebral, que nós chamamos de demência vascular. Isso está associado a pequenas lesões, pequenos infartos cerebrais decorrentes de hipertensão arterial, diabetes e oclusão de pequenas artérias. Somando a demência vascular com a demência de Alzheimer, 90% a 95% das causas estão envolvidas aí. Os outros 5% a 10% são causas mais raras. Além da Alzheimer, quais são as outras raras que a gente pode citar? Parkinson? Não, veja só, o Parkinson não é necessariamente uma demência. O Parkinson é uma doença também degenerativa, que começa com alterações de movimento, alterações motoras, e que pode, em seu momento mais progressivo, mais tardio, desenvolver um quadro demencial. Mas aí já é mais uma consequência da progressão da doença do que uma doença que começa com um quadro demencial. Isso é importante entender. Se o indivíduo tem um quadro de Parkinson e já começa com algum tipo de alteração cognitiva mais importante, isso não é Parkinson, é um outro tipo de patologia. Por que algumas pessoas conseguem chegar, por exemplo, aos 70 anos, aos 80, com a memória e o raciocínio lúcidos e outras não? O que determina isso? Então, isso é uma ótima pergunta. A primeira das questões, genética. Isso é um fato, ou seja, existem algumas pessoas que nascem com um corpo, não vou falar só o cérebro, com um corpo mais saudável do que outras. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ao longo do tempo, cuidados constantes com a própria saúde. Boa alimentação, evitar drogas ou álcool ou fumo em excesso, atividade física, isso é hoje o que está marcante, é decisivo, é definitivo, atividade física regular, aeróbica, desde sempre, não é com 60, 70 anos que se começa a fazer atividade física. Sempre, durante toda a vida, o estilo de vida é muito determinante. Sim, né? Se você somar o estilo de vida, você somar a uma tendência natural. Por que eu estou insistindo na questão da tendência? Porque fica parecendo, então, que quem se cuidou não vai desenvolver demência e quem desenvolveu demência é quem não se cuidou. Não é isso. Algumas pessoas podem desenvolver demência independente de qualquer cuidado, mas se cuidar da própria saúde é um fator que limita essa manifestação. O principal a discutir nessa questão são esses fatores mesmo, o estilo de vida, boa alimentação, atividade física e uma tendência pessoal a não ter esse tipo de doença, uma tendência genética a isso. Esses são os principais fatores. Na hora de tratar, por exemplo, a demência não tem cura. O Alzheimer, que é a mais frequente na população, não tem cura, mas existem alguns tratamentos farmacológicos e não farmacológicos que contribuem para a não progressão da demência. Então, deixa eu voltar um passo antes do que a gente está discutindo, que é assim.
para que eu mantenha a minha intelectualidade, a minha cognição, o bom funcionamento das minhas faculdades mentais, é importante que ao longo do tempo eu desenvolva sinapses. Sinapses são conexões entre os neurônios e que eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida, desde a minha infância. Em determinado momento, mesmo que eu esteja acometido de uma doença, ou mesmo que eu esteja apenas perdendo sinapses pelo envelhecimento, porque a gente também precisa discutir um pouco do que é o envelhecimento cerebral, com essas manifestações comuns do envelhecimento, sem necessariamente se configurarem como demência. Mas tudo bem, na medida em que eu tenho essas conexões em grande quantidade, mesmo que eu seja acometido de uma patologia, de um quadro demencial, eu vou ter menos problemas, menos manifestações clínicas do que aquelas pessoas que têm poucas conexões sinápticas. E por que eu estou citando isso? O que seria isso, essas conexões sinápticas? Então, o que acontece é o seguinte. Nós nascemos com uma quantidade de neurônios, alguns bilhões deles, em torno de 14 bilhões mais ou menos, de neurônios, que permanecem conosco a maior parte da nossa vida. Ou seja, eu não reproduzo novos neurônios. Então, os meus neurônios aos 80 anos são os mesmos desde que eu nasci. E são menos, porque ao longo do tempo, alguns deles vão envelhecendo e vão simplesmente morrendo. Isso é uma coisa normal, é um evento normal. Tanto que a nossa cabeça não funciona tão bem aos 80 como funcionava quando a gente tinha 30, 15, 16 anos. Mas não é também para eu estar muito afetado dentro desse processo. É natural. É natural. Natural, um pequeno esquecimento, principalmente de fatos recentes. É natural, ocasionalmente, eu não saber onde eu me encontro ou esquecer o nome de uma pessoa com quem eu não encontro há algum tempo. O que caracteriza as demências é um prejuízo do funcionamento dessas faculdades mentais, digamos assim, de uma maneira muito consistente, persistente e progressiva. As sinapses são conexões que os neurônios fazem em si decorrentes de cada aprendizado. Por exemplo, à medida em que eu vou aprendendo coisas ao longo da minha vida, eu vou fazendo sinapses, conexões entre os meus neurônios, formando uma teia gigantesca entre neurônios, que o resultado dessa teia é a forma com qual eu penso, é a forma com qual eu aprendo, é a forma com qual eu me comunico. É a forma com qual eu lembro detalhes da minha vida, lembro coisas que eu precisava memorizar, lembro questões de orientação temporoespacial, interpreto fatos, deduzo questões e assim por diante. Quando, por qualquer motivo, seja pelo envelhecimento, porque alguns neurônios morrem, seja por um quadro demencial que começa a matar neurônios com uma intensidade mais frequente, essas conexões vão se desfazendo, vão ocorrendo desconexões. E nesse momento isso pode se manifestar clinicamente. Mas pense, se eu tenho bilhões de conexões feitas, eu vou perdendo algumas e eu tenho menos prejuízo do que se eu tenho quase conexão alguma. Por exemplo, o indivíduo que passou a vida inteira dedicado exclusivamente à atividade braçal, por exemplo, ou com pouca atividade intelectual, sem qualquer dedicação à leitura, escrita, música, ou qualquer daquelas coisas que nós já sabemos que estimula o cérebro de uma forma geral, esse indivíduo vai mais rapidamente perder as conexões e demenciar mais facilmente. Entendi. Se for afetado, claro, por uma doença. Se ele não for afetado por doença nenhuma, ele vai permanecer a vida inteira sem maiores problemas. Perfeito. Agora, os tratamentos podem ser farmacológicos, são medicamentos ou não farmacológicos, como, por exemplo, a terapia ocupacional, que a gente já viu no primeiro bloco, mas existem outras alternativas? Claro, claro. Veja só, vamos dividir isso de maneira muito objetiva, farmacológicos e não farmacológicos. Os farmacológicos são todos medicamentos prescritos por médicos e que têm como objetivo atenuar os sintomas. Nós não temos hoje, nesse momento, nenhum tratamento curativo ou que evite que a doença não progrida. Eles retardam essa progressão, retardam de maneira consistente, ou seja, são medicamentos que devem ser usados. Mas, fora da terapia medicamentosa, existem circunstâncias, existem atitudes muito consistentes, cientificamente comprovadas, que realmente fazem os pacientes ficarem melhor e retardar também essa progressão. Terapia ocupacional nem se discute, é um conjunto de medidas, todas cientificamente comprovadas e ajustadas para que evite que o paciente tenha progressão nessas faculdades. Porque o que é que acontece na terapia ocupacional? Eu escolho a terapia de acordo com o que eu quero treinar no paciente, eu retreino esse cérebro e de alguma forma com isso eu consigo
melhorar aquele sintoma em questão. E aí entra a atividade física, volto a repetir, a gente vai bater nessa tecla sempre. Atividade física aeróbica, que faz com que melhore a circulação cerebral, faz com que chegue mais oxigênio, mais nutrientes e esse cérebro funciona melhor. E uma série de outras medidas de treinamento cognitivo que também de alguma forma ajudam, existem técnicas das mais variadas que podem ajudar nisso, todas cientificamente comprovadas. É importante frisar que mesmo com Alzheimer, com algum tipo de demência, o idoso em terapia ocupacional ele consegue ter qualidade de vida, ele consegue se adequar ao grupo, sorrir, fazer amizades, jogar a conversa fora, principalmente quando essa atividade é em grupo, e assim ser feliz mesmo com a demência. E um pouco mais até que isso, porque veja só, a gente precisaria discutir muito rapidamente uma coisa que significa fazer o que eu faço automaticamente, que exige muito pouco do meu cérebro. Por exemplo, o que eu faço a minha vida inteira, de uma forma geral, vai mais para o meu automático do que estimular o meu cérebro a ser desafiado. A terapia ocupacional desafia o cérebro. O terapeuta ocupacional busca estratégias para aquele indivíduo, desafia aquele cérebro. E nesse aspecto esse cérebro faz mais sinapses, faz mais conexões. Dificilmente um terapeuta ocupacional vai requerer de um paciente algo que ele sabe fazer de maneira tranquila e sem nenhuma dificuldade, porque isso já é automático, isso praticamente não estuda. Olha, as pessoas às vezes dizem assim, eu faço palavras cruzadas. Todo mundo que faz palavras cruzadas sabe que se você fizer muito, você já sabe as respostas, porque as perguntas são muito parecidas e a forma de preencher as palavras cruzadas torna-se em algum momento quase automático. Não estou em hipótese alguma dizendo que palavras cruzadas não estimulam o cérebro, mas não tem comparação você fazer, por exemplo, um sudoku, que é um desafio de números, e que você, exatamente, que na medida em que você já domina determinada técnica, você vai para técnicas mais difíceis do que as palavras cruzadas. O sudoku é mais desafiante, o sudoku provoca mais conexão entre os neurônios, isso também está confirmado. Continuem fazendo palavras cruzadas, mas se puderem migrar desafiar ainda mais para uma atividade verdadeiramente desafiante do cérebro, entre esses exemplos o sudoku é mais desafiante. Melhor, né? Sim. E que a gente possa fazer isso também ao longo da vida, né, sim, doutor? Todo o tempo. A gente agradece a sua participação, doutor Fábio Leopoldino. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação aqui no Sempre Ativo. Obrigado, o prazer foi meu. Obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos mostrar uma reportagem que fizemos em um consultório de uma neurologista e ela detalha e mostra para a gente imagens de um cérebro atrofiado para entendermos melhor os tipos de demências. A gente volta já. Estamos de volta com o Sempre Ativo aqui pela TV Câmara Aracaju, NET TV Canal 8. Neste bloco, vamos exibir uma reportagem que gravamos no consultório da neurologista doutora Liz Campos. A especialista dá mais detalhes sobre demência e também vamos mostrar nessa matéria a história de um idoso que faz terapia ocupacional para exercitar a memória e vive feliz. Você sabia que o cérebro de quem tem síndromes demenciais é atrofiado? O programa Sempre Ativo procurou esta especialista para explicar o assunto. Afinal de contas, o que é a demência e como ela se manifesta? Estruturalmente, o que acontece é a formação de alguns complexos por proteínas anormais. Então, a gente faz o que a gente chama de emaranhados neurofibrilares, que prejudicam o funcionamento e causam atrofia cerebral, principalmente nas regiões de memória, hipocampo, região temporal, principalmente hipocampo, no caso do Alzheimer. A maioria das demências atingem pessoas a partir dos 50 anos e geralmente são demências progressivas. A neurologista doutora Liz Campos revela que a demência mais comum é Alzheimer, que reduz a capacidade de memorização de fatos recentes. Há um declínio da memória. No caso do Alzheimer, sim, a principal manifestação é a perda de memória recente. Então, o idoso pode lembrar de fatos que aconteceram há anos e não lembrar, por exemplo, o que comeu no almoço. Mas tem outras manifestações.
perda na questão da atenção, mudança de comportamento. Então, alteração comportamental também é um sintoma de demência. Alteração nas funções executivas, então julgamento, pensamento, velocidade de processamento de informações, construção visoespacial, tem uma série de outros sintomas que além da memória. Segundo a neurologista, a segunda demência que mais atinge os idosos é Parkinson, uma doença degenerativa e progressiva. Os sinais são tremores, lentidão e diminuição dos movimentos voluntários, enrijecimento dos músculos, principalmente nas articulações. E, por fim, a terceira demência que mais atinge as pessoas na melhor idade é a doença de Pique. Tem um outro quadro que é a doença de Pique, que ela pode vir acompanhada dos sintomas parkinsonianos de uma fase mais precoce. Então, assim, tanto é que a gente considera, se depois de 1 ano dos sintomas de parkinsonismo, esse paciente já tiver um comprometimento cognitivo considerado uma memória, pensar em Pique. Porque a demência associada à doença de Parkinson é só nas fases avançadas mesmo, depois de anos e anos de doença. A depressão é um fator de risco, ou seja, contribui para o surgimento dessas demências. Se a gente puder dar algumas recomendações na tentativa de reduzir o risco de desenvolver demência, a gente tem algumas como estilo de vida saudável, com alimentação saudável, prática de exercícios físicos, evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo, também dormir bem, ter todos esses cuidados. O idoso Raimundo dos Santos tem 70 anos, faz terapia ocupacional há 2 anos. O tipo de demência que ele tem é Alzheimer, que é o tipo de demência que mais atinge os idosos. O exercício que ele faz está relacionado ao raciocínio, separar palavras por categoria. Escrevo, leio, gravo muita coisa. Faz exercício, atividade? Faço. Isso aí que o senhor está fazendo agora é o quê? É uma atividade. Estou copiando, estou escrevendo, faço tudo. Por exemplo, ali na categoria fruta, quais são as frutas que o senhor colocou? Melão, goiaba, uva, caju, limão, abacaxi, amora e mais. O que seu Raimundo e outros idosos buscam aqui é a interação social, o exercício da mente na contramão do desenvolvimento progressivo da demência. E ele faz isso com bom humor. Me sinto bem. Isso aqui é uma escola. Tudo que a gente faz mexe com a mente da gente, com o coração, com todos nós. Sente feliz daqui? É uma felicidade completa. A busca pela qualidade de vida, atividade física, boas noites de sono no decorrer da vida são hábitos que devem começar cedo, como ações preventivas para uma velhice saudável, recomenda a doutora Liz. O conselho que a gente dá é levar uma vida saudável, então cuidado com a alimentação, fazer atividade física, cuidado com o sono, manter mesmo o estilo de vida saudável. É isso aí, desejamos muita saúde para o seu Raimundo, que ele continue assim, bem feliz. Agora aqui no estúdio com a gente recebe a geriatra, doutora Juliana Santana. Muito boa tarde, para conversar um pouquinho mais com a gente aqui no Sempre Ativo. Seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com vocês e poder contribuir com informações. Bacana. A gente viu aí o exemplo do seu Raimundo, que está tendo qualidade de vida com a terapia ocupacional, exercita a mente, exercita a memória, o raciocínio, encontra-se ali no grupo e sente-se feliz com isso. Além da demência, como o exemplo do seu Raimundo, existe a pseudodemência, né? O que seria? Na verdade, a pseudodemência é uma depressão que faz um quadro muito semelhante às demências. Mascara, você acha que é uma demência e na verdade não é só uma depressão. Quando o paciente é tratado, ele volta ao normal. Então, é porque hoje nós sabemos que existe depressão que apresenta alterações cognitivas, aspectos cognitivos, como dificuldade de atenção, déficit de concentração, dificuldade de tomar as decisão, esquecimento, e que pode simular uma demência. Então, faz parte do diagnóstico diferencial. Então, o médico tem que estar bem atento. Você pode estar dentro do quadro de demência e ser uma depressão. O que é determinante nesse diagnóstico para
identificar que, por exemplo, é uma depressão, no caso, a pseudodemência? Normalmente ele vem junto com alguns sintomas de humor, como falta de energia, de vontade de fazer as coisas que gosta, sentimento de desvalia, vem junto com sintomas de depressão, de humor, e você faz o tratamento com antidepressivo e o paciente melhora o aspecto cognitivo. Memória e raciocínio. Exato. Alguns casos que são mais difíceis, a gente normalmente lança a mão da avaliação neuropsicológica, que são os testes, a testagem, que ajuda bastante também a diferenciar essas duas patologias. Bacana. A gente viu recentemente aí o caso do seu Raimundo. É possível que se tenha uma velhice, mesmo sendo vítima da demência, uma velhice saudável e feliz? Qual o papel da família nesse contexto? Sim, é possível sim. Inclusive é uma coisa que a gente vem tentando mostrar às pessoas bastante, porque existe aquele conhecimento anterior de que se você tem um quadro demencial, você já está condenado, né, a uma qualidade de vida ruim, e não é bem assim. E já está perto de morrer, Exato. Já está velho mesmo, né? Exato. Então, para a família tem um papel, eu acho que é fundamental. São essas pessoas que precisam entender que eles podem oferecer ao seu familiar uma qualidade de vida. Então, eles precisam fazer pelo seu familiar, porque o paciente demenciado, normalmente ele tem uma dificuldade de juízo crítico, de percepção, então ele não se apercebe, não tem a noção mesmo da doença e de suas consequências negativas. Quem precisa compreender bem a doença são os familiares. Precisa entender que é uma doença, que é aquela alteração de comportamento, que é aquela forma dele se referir, dele julgar, aquele comportamento às vezes antissocial, inadequado. O esquecimento não é proposital, né, da doença, e saber lidar com ela. E oferecer para ele, assim, tentar utilizar todos os recursos que hoje nós temos para retardar a evolução da demência e fazer com que ele consiga, dentro da limitação, ter uma boa qualidade de vida, vivendo o presente, como eu digo, vivendo o presente. Ele não tem tanta capacidade mais de planejar um futuro, mas ele pode ter um presente assim saudável. Agradável. Agradável, né? Exatamente. Existe a terapia ocupacional em domicílio também, né? Muita gente não sabe isso. Individual. Uma é melhor que a outra ou depende muito do paciente? A terapia em domicílio, ela visa basicamente o treino cognitivo, o treino das funções que ele prejudicou. Quando você tem a terapia ocupacional em grupo, você, além da reabilitação cognitiva, você tem a gente chama de reabilitação neuropsicossocial. Você, além de fazer um estímulo das funções que estão prejudicadas, você vai estimular uma interação, uma socialização, atividades lúdicas, você vai juntar a emoção. Que nós sabemos, assim, nós médicos sabemos que a memória e outras funções cognitivas estão muito juntas da área cerebral que tem o afeto. Então, quando você coloca emoção, você melhora mais a parte cognitiva, indiretamente. Interessante isso, né? Muita gente não sabe. Não, muitas pessoas não sabem. Então, se puder fazer a terapia ocupacional em grupo, você vai ter algo a mais, uma chance maior, né, de reabilitar tanto a parte de memória como a reabilitar a parte de funcionalidade, de você interagir, de você conversar com outras pessoas, que é muito importante, Tamires, que a pessoa seja estimulada a conversar um pouco com pessoas que não do meio familiar apenas, porque você fica em uma conversa muito semelhante, muito única, sim. E o outro, fora do seu seio familiar, ele vai estimular novo, coisas, né? Novas. Exato. Até fazer amizade. Faz amizade. Minha avó mesmo tem demência e ela faz terapia ocupacional em grupo. Eu acho assim fantástico, porque ela conversa com outras idosas e elas marcam para sair, para ir a bailes. Isso não existe, mas para elas existe. Então, estão ali discutindo, conversando, estão se achando super bem. Isso que é importante. Importante que a família apoie isso, né? Que não determine decretado fim por causa de uma demência. Que não isole o paciente, que não ache que ele não tem mais capacidade, que tem que ficar extremamente sozinho, isolado, que o estímulo, apesar dele não lembrar muitas vezes, mas ele nem vai lembrar dessa atividade, mas ela é extremamente válida, ela é muito válida, ela vai acrescentar, o paciente melhora o humor, melhora o comportamento, fica mais feliz, melhora distúrbio de sono, irritabilidade, então ele tem um ganho
direto na parte emocional, né? Na parte afetiva da coisa. Que é o que estimula a cognição, Exato, a memória e o exato. raciocínio. Doutora, a gente agradece a sua participação aqui no Sempre Ativo. Seja sempre bem-vinda. Com certeza haverão outros assuntos aí, contaremos com a sua participação. Muito obrigada, eu espero poder contribuir sempre. Obrigada, até a próxima. Assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Sempre Ativo aqui no seu canal Legislativo Municipal. Te agradeço a companhia, obrigada a toda a equipe. Eu espero você aqui na próxima semana com mais Sempre Ativo, desejando sempre muita paz e saúde para você. Até a próxima.